Esse centrão brasileiro, existe muita gente igual ao Lula, igual ao Mais o Bolsonaro, mesmo, né? igual ao petismo, igual ao bolsonarismo. Então, por falta de opção, pode-se acabar elegendo uma figura ali amarrada com todo esse pessoal, que é Arthur Lira, Ciro Nogueira, esse pessoal aí que está tendo a sua barra aliviada no Supremo com o ministro que o Bolsonaro indicou. Cássio Marques votou, por exemplo, pelo arquivamento da denúncia contra o quadrilhão do PP. É. Você imagina se o Bolsonaro, em campanha, falasse que ia fazer tudo isso, que tá, botar o Augusto Aras associado aos petistas na Procuradoria-Geral da República, um apadrinhado do Centrão. O Eduardo Bolsonaro, o general Augusto Heleno, num comitê do PSL de 2018, falaram mal do Centrão. Quero ver quem é que vai se deixar seduzir por discurso do Centrão, falou Eduardo. General Augusto Heleno, se gritar pega Centrão, não sobra um, meu irmão, substituindo ali a palavra ladrão do sucesso interpretado pelo Bezerra da Silva no samba, por Centrão. E depois estava lá o presidente distribuindo emendas extras, cargos e tal, para todos esses caras, apoiando o Arthur Lira para a presidência da Câmara. Então é estelionato eleitoral atrás de estelionato eleitoral. Só que o deslumbre foi tão grande por parte de um grupo e há uma ala que está faturando poder, visibilidade, dinheiro e tal, e gerando muita propaganda para gente que não acompanha o debate político, então ainda há uma força, né? Mas é perfeitamente possível se fazer uma campanha decente, não só apontando as similaridades do Lula e do Bolsonaro, mas educando a população sobre aquilo que eles fazem, sobre aquilo que eles fizeram e como pode surgir aí alternativas na prática, né? Como um governo pode ser melhor do que aquilo que eles estavam fazendo. Em termos de marketing eleitoral que eu estou falando, é possível construir esse discurso, emplacar esse discurso, mas não é fácil, não é fácil, porque são dois populistas, o Lula tem um recall, né? Então existe um recall até muitas vezes errado, né? Quer dizer, a pessoa associa um período de bonança do Brasil às atitudes tomadas pelo Lula. E se você for avaliar mesmo, né, essa é outra coisa que muitas vezes eu explico, tem coisas que aconteceram de bom para o Brasil, apesar do Lula. Exatamente. Apesar dele. Né? Por exemplo, o próprio Lula e o Bolsonaro foram contra o Plano Real. E o Plano Real foi um legado ali dos governos anteriores que inseriu milhões de brasileiros na economia e a bonança que veio decorrente do Plano Real, o Lula surfou nela, o Lula aproveitou-se disso, do que ele foi contra, como era contra antes o próprio Bolsa Família, os próprios programas nesse sentido, e o Bolsonaro também atacava, hoje está doido para transferir renda para ganhar popularidade. Então, assim, o Lula no poder se beneficiou de reforma monetária que aconteceu em governo anterior. O Lula também implementou uma filosofia de gastos que foi estourar, com alguns outros elementos, no colo da Dilma. Então, ele não ficou sendo tão responsabilizado pela camada que não acompanha isso em minúcias, pelo mal que ele causou. Mas ele estava lá, implementando aquela filosofia que não tinha como sustentar o Brasil durante longo prazo. Você vai inchando o Estado, não tem dinheiro depois. Mas foi o que E aí aconteceu, vem, né? porque durante o período deles, foi uma confluência de fatores, né? Ele nasceu virado para a Lua, deu essa Commodities, sorte, o preço alto das commodities no mercado internacional, então você tinha uma arrecadação muito grande. Em vez de aproveitar esse momento para fazer reformas estruturantes e preparar o Brasil para um eventual cenário de crise, não, está arrecadando muito, vamos gastar, vamos aumentar a popularidade, vamos aumentar aqui o tamanho do Estado, cargos e tal, estatais, tudo isso que gera despesas. Quando você vê, o Estado está insustentável. E isso, somando-se a esquemas de corrupção, acaba quebrando, né? Acaba desmoronando. Então, foi isso que aconteceu. Só que desmoronou no colo da Dilma, eles tentam culpar só a Dilma e mantém aquela essa figura e tal. Porque se eu for lembrar, realmente a melhor fase que eu tinha produtora era a época do Lula, mas é o que você falou, apesar do Lula. Apesar dele, é óbvio que ele, né, poderia ter nem atrapalhado aí, mais, claro. Não, é óbvio que ele, percebendo que ele ia aproveitar a bonança cuja raiz ele combateu, ele chegou lá no poder e falou, não, vamos manter isso aí. É isso aí, apesar de tudo que eu falei, tá dando certo e tal, e então bota lá o Meirelles e tal, vamos administrar de uma maneira assim condizente com aquilo que vinha sendo feito e tal, e aí surfou nas commodities, né? Mas contrariando os seus próprios discursos.
Porque eu vivi a época antes do real, eu lembro como que era, cara. É. Era uma doideira, cara. Você não sabe. Inflação, tabela de preço mudando todo dia. O pessoal brincava que era melhor você pegar táxi do que ônibus, porque táxi você pagava no final e ônibus você pagava quando entrava. O dinheiro desvalorizava tanto que era mais barato você andar de táxi, de tanta loucura. Você estava no supermercado, você estava vendo os caras remarcando o preço na sua frente, assim. Você tinha que pegar logo o produto, senão... Era uma doideira, cara. Era muito... E como muita gente não viveu isso, esquece como que era antes do Plano Real, né? Exatamente. Tem o governo Bolsonaro, as únicas coisas que eles conseguem fazer, em geral, é conclusão daquilo que estava pré-pronto. Como a própria reforma da Previdência, como várias estradas aí que eles ficam propagandeando e tal. São obras assim de vários governos. Aí você vem, corta a fita e o governo Bolsonaro que fez. A reforma da Previdência estava pautada no governo Temer, aí, que foi alvo de denúncias e tal, aí atrasou, precisou se livrar ali daquelas denúncias para não ser empichado, e sobrou no colo do Bolsonaro, mas com toda uma participação do Congresso, com ele atuando muitas vezes contra o desejo do Paulo Guedes de ter ali um ajuste maior, ele com a mentalidade estatista dele, corporativista, querendo ter aquela pose populista ali para não ceder, para não ficar mal com grupos de pressão. Então, ele vendeu aí essa bandeira liberal, apesar de não é o histórico dele. Eu apontei isso em 2017, antes do ano eleitoral. Tem um artigo meu a respeito disso, mostrando as entrevistas do Bolsonaro. Ele até no programa do Jô, que do já Jô Soares, indicavam? Não, ele tem 30 anos de atuação no Congresso Nacional, indicando a mentalidade estatista e corporativista dele, né? Ele sempre defendeu os nichos eleitorais, que eram aqueles que votavam para o Bolsonaro ser candidato, ser deputado federal. Mas ele também foi contra privatizações, as privatizações do FHC, que nem eram liberal, de convicção e tal, estava mais fazendo caixa em tempo de crise. Ele falou até em fuzilar o FHC, né? Depois teve que dizer que foi força de expressão. Não sabia disso, ele falou mesmo? Falou. Quando vendeu a Vale do Rio Doce, a Telebrás, e tudo isso que gerou muita coisa boa, né? O próprio telefone, antigamente você entrava numa fila, tinha toda uma burocracia. O preço de um carro, Exatamente. Hoje o sujeito na favela tem celular, graças à privatização, à abertura do mercado, concorrência e tal, tudo isso que é muito bom. Mas contra o que lutam Jair Bolsonaro e Lula. É mais um ponto em comum entre eles. Nesse próprio discurso do Lula, depois da decisão do Fachin, ele falou contra as privatizações. Aí, nesse momento, ele não polarizou com o Bolsonaro, ele polarizou com o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes tem aquele discurso, mas o Bolsonaro não está nem aí, ele atropela o Paulo Guedes. O Paulo Guedes está lá para servir de carcaça, né, para fingir para o mercado que é um governo liberal, que não é, e para manter ali a atitude de otimismo e de discurso de autoajuda, para fingir que o governo Bolsonaro ainda vai fazer um monte de coisa que não vai fazer. Não vai fazer. Vai, obviamente, tentar fazer umas coisinhas aqui e ali para fingir que está fazendo e que precisa de mais tempo no governo para terminar e tal, mas não é a intenção dele. Ele se preocupa com reeleição, com foro privilegiado, com blindar a família contra as investigações de rachadinha e poder distribuir cargo para manter isso. E cargo está nas estatais. Então, privatizar é ruim para esse pessoal que vive de boquinha. Nem a televisão que ele falou que ia terminar, não teve coragem de terminar. Pois é, esse aqui é exemplo mais emblemático do que a EBC, que era chamada de TV Lula, né, uma das suas frentes, e o Bolsonaro, ele manteve esse cabide de emprego, e o ministro da propaganda, eu estava falando das tretas dele no Twitter, foi lá e botou no Twitter que dá 550 milhões de reais de prejuízo por ano. E eles não extinguem, quer dizer, continua lá, gerando despesa para o país, servindo de cabide de emprego para aliados e fazendo propaganda do presidente. Exatamente. Em jogo de futebol e tal, aquela coisa ridícula.